A cada 30 minutos, você bem informado aqui na Rádio Guardiã. A gente segue para mais uma edição do Coliseu, que são aquelas entrevistas que eu tenho feito com candidatos a deputados estaduais e federais. Eu recebo ele que foi prefeito da cidade de Bebedouro por 2 vezes, é filho do Partido Democratas, agora está afiliado à União Brasil e pretende, então, ser deputado estadual. Seja muito bem-vindo, Fernando Galvão. Boa tarde a todos. Que energia boa tá aqui, né, Gabi? Você passa uma energia pra gente que só de energia eu acho que a gente vai arrumar aí bastante trabalho pela frente, né? Uma alegria estar aqui com você, é um prazer imenso conversar com seus ouvintes, com os internautas. E realmente, eu vim do interior, sou da raiz lá da nossa região de São José do Rio Preto, entre Rio Preto e Ribeirão Preto. Nós estamos exatamente ali em Bebedouro, onde eu fui prefeito por 2 mandatos. E interessante, quando a nossa cidade experimentou pela primeira vez uma reeleição, a cidade nunca tinha tido reeleição na história dela, né? No interior é muito comum isso, né? Aquele revezamento de lideranças. E naquela oportunidade lá em 2012, quando entrei, 2016 fui reeleito e agora em 2020 elegemos um sucessor lá. E depois fomos convidados aqui pelo Rodrigo Garcia para trabalhar com ele aqui no Palácio Bandeirantes, atendendo os 645 municípios do estado de São Paulo. Agora, como prefeito, como é que foi a sua experiência, né, no Poder Executivo? Gabi, olha só, eu sou advogado, né, e professor universitário. Inclusive tenho um orgulho muito grande porque eu dei aulas em faculdades de Direito lá do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, em Barretos, em Bebedouro, toda a região, durante 18 anos, né, como advogado e também professor universitário. Então sair da área acadêmica e sair da advocacia para ir para a política foi uma decisão um pouco difícil para mim, né? Porque eu não tinha experiência política, nunca tinha sido vereador, nunca tinha tido um cargo eletivo na oportunidade, né? E na época eu disputei a nossa eleição numa concorrência muito grande, né? Nós tínhamos 7 candidatos lá na cidade, eu era o mais novo deles, não tinha tido experiência política nenhuma, e entrei e consegui ganhar por 0,3 na minha primeira eleição, né? Uma cidade 0,3, uma cidade de 90 mil habitantes, uma cidade de médio porte. E a gente conseguiu ganhar a primeira eleição, né? E eu devo essa minha entrada na política justamente ao nosso governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que segurou Democratas para mim na época. Porque o prefeito em reeleição naquela época lá, logicamente queria os acordos políticos, e o Rodrigo falou assim, em Bebedouro, quem é o candidato a prefeito é o Fernando Galvão. Aí na época, mas ele tem só 0,5% dos votos, o Rodrigo falou assim, podia ter 0%. Ele é o nosso candidato do Democratas lá. E fui candidato, ganhamos a eleição com uma diferença de 800 votos à época, e aí depois a reeleição foi uma alegria para mim, porque eu tive 72% dos votos lá. Isso foi muito importante para o nosso grupo político, né? Conseguimos fazer um bom governo, inclusive com o apoio dele na região toda, e aí depois fomos para a sucessão, e o Lucas, que é o atual prefeito, também do Democratas, hoje União Brasil, nosso grupo continua lá, foram 3 eleições seguidas. E depois vim para cá com ele, para trabalhar com ele aqui. E qual foi o seu maior feito pela sua cidade? Olha só, eu tenho a certeza absoluta que foram 2 grandes feitos. Primeiro, um hospital estadual que nós implantamos na cidade, 144 leitos. E olha que interessante, Gabi, como a vida da gente é um ciclo, né? O hospital estava sendo construído durante o meu primeiro mandato, depois foi concluído no momento da pandemia, exatamente em março de 2020, o hospital terminou a sua obra. E a gente estava iniciando aquele momento de pandemia em que todos nós tínhamos muitas incertezas. E naquela oportunidade, a cidade não tinha nenhum leito de UTI público, só tinha leitos de UTI privados. E a região inteira, muita gente morrendo. O que aconteceu? Rodrigo Garcia, vice-governador já, vinha a São Paulo como prefeito e falei, Rodrigo, me ajuda a abrir os primeiros leitos de UTI público da nossa região. E conseguimos abrir 30 leitos de UTI nesse hospital. Esse hospital foi uma bênção para toda a comunidade da nossa região inteira, Gabi, porque lá foram 1.200 vidas salvas durante o período de pandemia. Inclusive, eu estava numa festa no interior de São Paulo esse final de semana e deliberadamente encontrei uma mãe. Ela me encontrou no início da festa e falou assim, Fernando Galvão, eu agradeço pela vida do meu filho Lorenzo, de 5 anos,
que foi salvo no Hospital Estadual Regional de Bebedouro na época da pandemia. Eu não tenho dúvidas nenhuma que parece que Deus, na verdade, põe grandes e felizes coincidências na nossa vida, né? Do Hospital Regional ter terminado naquele momento, a pandemia estava explodindo no estado todo, no país todo, no mundo todo, e a gente conseguiu abrir os primeiros leitos de UTI. E agora, o hospital está sendo inaugurado para 30 especialidades, são 144 leitos e mais, Gabi. Nós fizemos a licitação do hospital e quem vai gerir vai ser Henrique Prata, o presidente da Fundação Pio XII do Hospital de Barretos, que você já deve ter ouvido falar e muito. Ele ganhou a licitação e será o hospital de amor da região, não oncológico, não hospital de câncer. Será o primeiro hospital público de especialidades fora da oncologia, funcionando no interior de São Paulo, com a marca Hospital de Amor, que é uma referência, né? O Henrique Prata é um grande empreendedor da saúde pública no país, inclusive ele foi cotado para ser ministro da saúde, um grande parceiro meu, e lá a gente vai trabalhar com esse hospital de 30 especialidades. Eu acredito que tenha sido o maior feito, além de trazer de volta para a região a Cargill. A Cargill é a maior empresa de agronegócio do mundo e nós fizemos toda uma articulação para trazer dos Estados Unidos uma fábrica de pectina, não sei se você já ouviu falar disso. A pectina, ela é um texturizante que você tira da casca da laranja e ela serve para fazer gelatina, maisena, texturizantes e inclusive cosméticos. É totalmente para exportação, é uma liga, né? É um subproduto que você utiliza para outros iogurtes também, e é uma fábrica que gerou 1.000 empregos na minha região quando nós fomos buscá-la. Muito para nossa região é impactante, né? E eu tenho orgulho de ter feito esses dois. É claro que nós tivemos escolas, implantamos FATEC do Agro, ETEC do Agro, muitas coisas diferentes lá, mas eu posso dizer para você que esses dois grandes projetos, que foi a fábrica da Cargill, a fábrica de pectina, que impactou em todo o interior de São Paulo, especialmente na minha região, entre Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, e o nosso Hospital de Amor, né, que hoje deixa de ser só um hospital oncológico, passa a ser um hospital também geral. 14 horas e 59 minutos. Você acompanha aqui no Coliseu da Guardiã Fernando Galvão. Ele foi prefeito da cidade de Bebedouro, está afiliado à União Brasil e é candidato a deputado estadual. O que significa aí para você essa candidatura? Por que a Lesp e não o Congresso, por exemplo? Olha só, Gabi, eu acredito que a minha experiência como prefeito municipal, ela nos traz uma certa experiência possível de ajudar os municípios, principalmente os municípios do interior. Eu fui prefeito por 8 anos e depois fui convidado pelo atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, para trabalhar no seu gabinete atendendo os prefeitos das 645 municípios do interior de São Paulo. Ou seja, os prefeitos chegavam no gabinete, a gente já sabia mais ou menos o que eles passavam, porque eu tinha acabado de passar por 8 anos de governo. Então a gente sabe a dificuldade na saúde, sabe a dificuldade especialmente na geração de emprego e renda, no empreendedorismo. Eu vou te dar um exemplo para você de uma coisa que é interessantíssimo que nós implantamos na região, que foi a FATEC ETEC do Agro. Nós temos o agronegócio é uma revolução de qualificação profissional que aqui eu quero dividir com você e que uma das nossas pretensões é ampliar isso para o estado todo. O agronegócio é uma mola propulsora do nosso país. E o interior de São Paulo, nós temos lá a cultura da laranja, da cana, de grãos, muito fortemente. E eu senti a necessidade de qualificação de mão de obra da juventude para a agricultura de precisão, ou seja, fazer mais com menos. Hoje é possível, por exemplo, você com drones fazer todo um mapeamento de uma propriedade rural e entender como você produzir mais com tecnologia de ponta. E aí foi buscar um curso chamado Big Data no agronegócio e montamos uma parceria com a Cooper Citrus Credit Citrus, que é a maior cooperativa agrícola do estado de São Paulo, e a Credit Citrus, a maior cooperativa de crédito da América Latina. São sediadas em nossa região e em Bebedouro. Propus para eles, vocês me construam o prédio, vocês dão os equipamentos e eu busco no estado de São Paulo os professores para ter a primeira faculdade técnico e de agronegócio do interior de São Paulo. Deu certo a triangulação e hoje funciona dentro da Fundação Cooper Citrus e Credit Citrus um curso chamado Big Data no agronegócio. Qualificação profissional gratuita para jovens, gratuito, é um vestibular comum, é uma escola técnica, né, um antigo 2º grau, e uma faculdade pública
voltado para agronegócio. Eu gostaria muito que isso fosse realmente uma realidade para todo o interior de São Paulo. Nós temos um modelo interessantíssimo em que o parceiro custeou a obra toda, investimos 20 milhões de reais só no prédio, mais 10 milhões de reais em equipamentos, e o Estado deu os professores. Então, uma triangulação perfeita. O que a prefeitura fez na época? Aproximou e conectou pessoas, né? Estado de São Paulo, cooperativa, prefeitura, demos o transporte para os jovens e a alimentação também. Ou seja, a escola de agricultura e agronegócio funciona lá no interior de São Paulo e muito bem. E já tem alunos formados? Nós estamos na primeira turma formando agora. Veio a pandemia naquele momento, né, que as aulas passaram a ser online, mas nós estamos aí já com a conclusão da primeira turma, porque o curso é de 3 anos, né, um curso menor, que qualifica mais rapidamente, que é a grande saída, né? Agora a gente tem que fazer qualificações rápidas, né? Hoje o mundo mudou. O jovem não tem mais aquela condição de estudar 8 anos, 5 anos para esperar o seu diploma. Nós temos que qualificá-lo rapidamente. Eu fui professor universitário durante 18 anos, em faculdades de direito lá. E conheço bastante qual que é a vontade do jovem, né? O jovem precisa de uma qualificação rápida, já voltada para o mercado de trabalho. E essa experiência que eu tive na FATEC e ETEC do agro da nossa região lá foi impactante, foi revolucionário. Candidato, então uma das suas bandeiras é o agronegócio e a formação dos jovens, é isso? Eu tenho 3 bandeiras importantes. A saúde pós-pandemia, que eu acho que é fundamental nós investirmos. Nós temos um represamento muito grande de procedimentos, inclusive de cirurgias eletivas, que o nosso governador Rodrigo Garcia está investindo, inclusive em parcerias com hospitais privados, para a gente diminuir a fila de cirurgias eletivas. E pela minha experiência em construir um hospital que originariamente é um hospital de câncer, de Barretos, que vai ser o primeiro hospital de amor voltado para especialidades que não é oncologia. Então você imagina a qualidade do atendimento que nós queremos dar. É atendimento SUS de graça, com qualidade. Porque saúde pública tem que ser feita com qualidade. Todo mundo merece um atendimento digno da saúde pública. E lá, no Hospital de Amor de Barretos, funciona com uma perfeição. É claro que tem apoio de muita gente, muitas doações da iniciativa privada, mas a gente viu uma formatação de colocar isso para funcionar num hospital comum, não apenas de oncologia. A segunda bandeira é a educação rápida, como nós criamos o curso de qualificação para jovens. E claro que o agronegócio, né? É impossível não falar do interior sem falar da nossa raiz, que é o agronegócio. Posso dizer que serão essas 3 principais bandeiras que a gente vai defender e tentar levar para todo o estado de São Paulo. Quando você fala para todo o estado de São Paulo, então você tem vindo mais perto da capital, em outras regiões, e não fincado ali só na região de Bebedouro, ali São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Não, nós temos que pensar no estado como um todo, né? Eu acho que a capital, ela alavanca e traz muitas oportunidades para todos nós, né? Seja do interior de São Paulo. Veja bem, pela oportunidade que eu tive de trabalhar no governo de São Paulo, aqui na capital, junto ao gabinete do nosso governador, as necessidades da grande São Paulo, da capital ou do interior são exatamente as mesmas. O que nós temos que dar é oportunidade para as pessoas, né? E representação replica em ideias, projetos e inovação. Dá para fazer um intercâmbio entre capital e interior, interior e capital. Eu acredito muito que essa força do país, que essa miscigenação que nós vivemos, de troca de experiências entre municípios, é fundamental para todos nós. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de ser um representante do legislativo que traz do interior, sim, né? Essa relação diferente, né? Nós somos ali de cidades de médio e pequeno porte, mas que tem muita coisa para compartilhar também para a capital, né? Experiências interessantes. Vou te dar um exemplo. Nós construímos lá um parque da família, um parque de pneus, em que as borracharias da cidade doavam pneus para o nosso parque. Um parque não é de acúmulo de água, não, para ter dengue, nada disso. Um parque de pneus de tratores, pneus enormes, mas grandes mesmo, que nós criamos um parque num espaço que só tinha gangue e só tinha uso de drogas. Nós revitalizamos o parque. Eu fiz uma eleição em todas as escolas da cidade, com 8 mil alunos no total, para escolher o nome. Nós escolhemos o nome de Parque da Família, entre Parque dos Tropeiros, Parque do Lago e Parque da Família. Para quê? Para mostrar que a família precisa ter espaço para lazer, espaço para cultura de graça. E de um parque de pneus pintados. Eu me lembro quando eu fui candidato na reeleição, o meu adversário falava assim: onde já se viu o prefeito Fernando Galvão quer ganhar a eleição com um parque de pneus pintados?
As pessoas não percebem que são nos pequenos detalhes é que você tem as pessoas do seu lado. Era um parque de pneus pintado, sim, mas que pessoas pobres, pessoas simples, pessoas vulneráveis deixavam as suas casas para brincar com seus filhos num parque de pneus pintados. E qual o problema? Desde que você dê manutenção, que você faça bem feito, era um parque de recicláveis, com madeira, com corrente, com pneus. Desde 2014, eu fiz 17 parques de pneus pintados na cidade inteirinha, inclusive dentro das escolas. E gostaria de levar esse projeto para o estado de São Paulo. O Parque de Pneus Pintados, chamado Parque da Família, é uma revolução na minha região. As famílias em todas se encontram com piquenique, ficam ali próximos, as famílias se encontram. E qual o problema? Um parque de pneus, sim, que pode mudar a vida e transformar, de repente, a própria família, que é um tempo dela estar junto com seus filhos, com seus netos. Candidato, qual a sua avaliação em relação ao governador Rodrigo Garcia, que é o escolhido pelo Partido União Brasil? E mais, né, o vice também é do seu partido, que é o deputado federal Geninho. Geninho Zuliani, vamos começar pelo vice, porque vice é importantíssimo, viu? Vice que é leal e fiel é fundamental. Eu tive um vice médico que foi leal e fiel a mim do início do meu governo ao fim, né? E eu quero dizer, e respondo para você sobre isso, quando a escolha do Rodrigo Garcia foi por Geninho Zuliani, eu fiquei muito feliz. O Geninho foi prefeito comigo, eu estava em Bebedouro, ele estava em Olímpia, 40 quilômetros de distância. O Geninho transformou Olímpia numa revolução turística. Hoje Olímpia é um exemplo para o Brasil do que é ter 30 mil leitos numa cidade de 60 mil habitantes. Você já imaginou isso? Olímpia tem 30 mil leitos, 30 mil quartos, numa cidade de 60 mil habitantes. Ou seja, é um modelo que tem que ser replicado para o país inteiro. E ele foi prefeito. Existia uma cidade antes de Geninho e outra cidade depois de Geninho. Eu estou te falando porque eu fui prefeito junto com ele. Então, ele foi escolhido não apenas por essas inovações, mas pela lealdade com o nosso governador Rodrigo Garcia. Nós nos conhecemos há 25 anos. Eu sou do mesmo time, lá do PFL Jovem. Você falou do DEM? Nós começamos no PFL, depois virou DEM, agora virou União Brasil. Era Arena. Exato. Não quero ensinar para a professora aqui. Não, mas aqui tudo um pouquinho. Com certeza. E orgulho de fazer parte dessa história, né, Gabi? E o Geninho foi uma excelente escolha, que representa também a força do interior e tenho certeza aí que vão atingir o sucesso. O Rodrigo, ele está há mais de 28 anos na vida pública. Ele é novo, porém não é novato. Isso é importante. Ele é novo, 48 anos. Nós temos exatamente a mesma idade. Mas ele não é novato. Alguém que passou pela Assembleia Legislativa, por várias secretarias, deputado federal, vice-governador e agora governador, é uma história que tem que ser respeitada. É uma experiência que tem que ser respeitada. Eu, quando fui prefeito, eu me lembro dele passando pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Deixou legados fundamentais nessas secretarias. Eu me lembro de funcionários que trabalhavam nessas secretarias que tinham orgulho dele como secretário. Quando você vê a pessoa que tem orgulho de você, com quem você trabalha, pergunte para as pessoas que trabalham com você, para você saber quem você é. Isso é fundamental. E eu percebia nitidamente isso. Eu ia na Drades de Ribeirão Preto, na Drades de Rio Preto, na Drades lá, que eram as regionais da Secretaria de Desenvolvimento Social. As funcionárias falando do Rodrigo já mostravam quem ele é. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho certo. É um grande gestor, extremamente preparado. Eu trabalho diretamente com ele no gabinete dele, atendendo prefeitos. E ele sabe o que está falando e o que está fazendo. Eu tenho certeza que nós estamos em boas mãos no estado de São Paulo. Candidato, qual vai ser a sua estratégia agora após o dia 15, já que vocês já podem começar a pedir voto? A nossa estratégia é mostrar que é possível fazer política num país com tantas diferenças e com tantas dificuldades de entendimento do que é política. As pessoas fazem tábula rasa. Hoje, infelizmente, eles olham para os políticos do aspecto negativo. Tem muita gente boa na política. Tem muita gente séria na política. E nós temos que entender que não tem outra forma de mudar a vida das pessoas que não seja pela política. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Eu estou pedindo uma oportunidade. Eu nunca fui deputado. Eu fui prefeito, tive uma boa experiência, amadureci aqui no Palácio dos Bandeirantes e quero ter uma oportunidade para, de repente, dividir e compartilhar com o Estado pequenas experiências até, detalhes que podem parecer detalhes, mas que não são. Eu tenho certeza
que é necessário uma renovação dos quadros da política. Eu me apresento como uma renovação. Seria até errado da minha parte, né? Alguém que sai lá do interior de uma cidade de 90 mil habitantes se colocar como um candidato a deputado estadual sem se colocar como uma renovação. Eu gostaria de ter uma oportunidade da gente conseguir aplicar aquilo que nós fizemos no interior, ajudar um pouco a capital e ser parceiro dos meus parceiros. Eu tenho certeza aí que o nosso governador Rodrigo Garcia precisará também de grandes parceiros na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Suas considerações finais, por favor. Primeiro que eu gostaria de agradecer a sua inspiração aqui, viu? Eu não quero dividir com os nossos ouvintes tudo que ela me falou da vida dela e de ser uma mulher dessa energia tão grande. Para ser qualquer profissional, seja político, comunicador, quem quer que seja, você precisa gostar do que faz. Eu gosto de política. Eu fui síndico do prédio onde fui fazer faculdade em Campinas, quando fui fazer PUC em Direito. Depois que eu fui síndico do meu prédio, foi a primeira eleição que eu disputei como síndico do prédio. E diminuiu o valor da mensalidade do meu condomínio, viu? Já consegui. Depois eu fui para o diretório acadêmico da minha faculdade. E fui presidente do diretório acadêmico. Fui presidente do centro cívico. Fui prefeito. Ou seja, a gente tem que gostar de gente. Quem gosta de gente, quem gosta de estar no meio, gosta de trabalhar, está na política. E eu tenho certeza que se me derem a oportunidade, e peço aí a avaliação, né, que tem que ser feita francamente da história de cada um de nós, da história de cada candidato, que a gente possa contribuir para uma cidade melhor, para um estado melhor, para um país melhor, mas de uma maneira respeitando sempre, sempre, sempre as pessoas de bem. Eu não tenho dúvidas nenhuma que você dá o que você tem. Você leva para a política aquilo que você é. Não existe pessoa meio. Eu estou olhando para você aqui, Gabi. Você não é meio, você é inteira. Você se entrega para um projeto seu. A pessoa que é meio, eu sou meio amigo. Eu sou meio profissional. Eu sou meio marido. Eu sou meio pai. Quem é meio não é nada. Ou você é inteiro ou você não é nada. Você só traz para a política aquilo que você é. Se você é um cara leal, fiel, parceiro, trabalhador, dedicado, você vai ser um político leal, fiel, parceiro, dedicado. Se você é um cara que não tem esses princípios, você vai criar um círculo de vícios na sua vida. Então eu acho que é possível acreditar nas pessoas de bem. E quero me colocar à disposição mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para o Tiago, né, que é nosso amigo em comum, por essa oportunidade de estar aqui. Ao Dr. Storn também, que é um grande parceiro nosso. Aliás, um grande diretor da Polícia Civil. Fantástico, um exemplo para nós. Inclusive alguém que precisa ter uma oportunidade já cresceu muito profissionalmente, né? Eu acho que ele merece, e merece mesmo, ter novas oportunidades dentro da Polícia Civil e da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que nós ganharíamos muito, né? Não só o Estado de São Paulo, mas principalmente a nossa região aqui do ABC, né? De ter uma pessoa como ele. Obrigado aos seus ouvintes, um prazer conhecê-la pessoalmente, já tinha ouvido falar muito da sua energia, mas saio daqui mais energizado ainda para mais desafios e mais batalhas. Muito obrigado. Sorte. Amém. 55 Amém. dias. Muito obrigado. Esse foi Fernando Galvão. Muito obrigada a você que nos acompanharam. Ele é candidato a deputado estadual pelo partido União Brasil. Para você que deseja rever essas e outras notícias, acompanhe a nossa programação na maior rádio digital, o jornalismo regional do estado de São Paulo, guardiandanoticia.com. Para ouvir no seu carro é muito fácil, basta conectar no Bluetooth do seu celular. A gente continua a nossa programação.